Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que a ondulatória tem a ver com o seu micro-ondas? Tem ímãs no liquidificador. Por que cair na piscina é diferente de cair no asfalto? E afinal, qual é a relação entre seu espelho e o escuro? Não entendeu? Relativiza. Física na cultura. Boa noite. Desde as primeiras perguntas sobre o nosso lugar no espaço, foi necessário definir o que é o universo, geralmente pensado como tudo que existe. Mas na palestra O Universo é Finito, o professor Kepler Oliveira explica por que o universo tem tamanho e como a astronomia possibilita esta medida. Todos os meses, o Instituto de Física realiza na Livraria Cultura palestras que relacionam a física com o cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no especial Física na Cultura. A ideia é, quando todas as galáxias estavam no mesmo ponto, então houve a grande explosão. Esta é só uma imagem, as galáxias começaram a se afastar uma das outras. Na verdade, no início do universo, toda a matéria estava em forma de energia, como eu vou explicar um pouquinho mais. Tá? Mas a ideia, então, é que todas as galáxias estavam juntas e se expandiu, então, numa grande explosão. Isto ganha o nome, então, de Big Bang em 1948. Então, por exemplo, a gente coloca a mão perto de uma lâmpada, é quente, eu vou afastando a mão, ela vai ficando mais fria, porque a energia está sendo espalhada por uma área maior, então a energia cai com o quadrado da distância. Tá? Quanto mais distante eu estou, menor é a energia por unidade de área, mas ela não é só menor, ela vai com o quadrado da distância. Então, ele já demonstrou em 1612 que o brilho em qualquer ponto do céu seria exatamente igual ao brilho na estrela se o universo fosse infinito. Então, em 1612, Johannes Kepler já sabia disso. Tá? O universo tem que ser finito para o céu ser escuro e para nós estarmos aqui. Eu estava mencionando o Edwin Hubble. Quem conseguir enxergar, tem um senhor aqui olhando por um telescópio. Em 1929, ele voltou da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, onde ele era coronel no Exército, e tinha acabado de ser construído o maior telescópio até então, com 2,5 metros de diâmetro. Tá? E ele, então, observando essas nebulosas, ele conseguiu medir, então, a distância das várias galáxias, e ele conseguiu fazer um gráfico que neste eixo aqui ele tem a distância entre nós e a galáxia, e neste eixo aqui ele tem a velocidade que ele media para cada galáxia. Tá? Como é que se mede a velocidade? É por efeito Doppler. Tá? Quando uma ambulância está se aproximando de nós, o som fica agudo, porque as ondas se comprimem, e quando a ambulância está se afastando de nós, o som fica grave, porque as ondas estão cada vez mais afastadas. Então, usando este efeito Doppler, nas linhas das galáxias, o Hubble conseguiu fazer esse gráfico. Então, a velocidade com que a galáxia estava se afastando de nós e a distância que ele media através dessas estrelas variáveis, que ele conseguia medir a distância. E este gráfico, então, que ele fez, mostra que quanto maior a distância do objeto, maior é a sua velocidade. E este gráfico demonstra que, então, matematicamente, a velocidade é proporcional à distância, e essa constante de proporcionalidade é simplesmente a inclinação da reta, mas o importante é que ela aumenta com a distância. E este gráfico demonstrou que o universo está em expansão. Tá? Então, se nós também estivéssemos expandindo junto com o universo, o meu metro que eu estou medindo estaria se expandindo e eu não conseguiria medir nada. Tá? Então, o metro, a minha barra de metro, que a gente usa para cortar tecido ou alguma coisa, ela não se expande com o tempo, e por isso a gente consegue medir, então, que o universo está se expandindo. Tá? E, então, quem é que não se expande? São os objetos em que a força gravitacional é dominante, como nós, a nossa galáxia. Tá? Então, as galáxias estão se expandindo uma da outra, mas cada galáxia não está expandindo. Se tudo estivesse expandindo,
nós não conseguiríamos medir. Tá? A gente só mede porque algumas coisas não mudam de tamanho e outras mudam. Se tudo mudar na mesma proporção, a gente não mede nada. Tá? Então, a gente faz uma continha simples. Tá? Velocidade, que é obtida pelo Hubble, é uma constante vezes a distância. E a velocidade é, por definição, distância dividido por tempo. Portanto, igualando essas duas formas, eu obtenho que tempo é o inverso desta constante. Tá? Esta constante, o tempo é o inverso. Tá? Essa constante, ela veio da inclinação desta reta aqui. Tá? Ela foi medida, ela é possível ser medida. Como é que a velocidade aumenta com a distância? Por exemplo, se eu dobro, né, a velocidade aqui em 60 quiloparsecs, ou 60 anos-luz, como está aqui, deve ser milhões de anos-luz. 60 milhões de anos-luz é 1.000 quilômetros. Então, a proporcionalidade é que me dá essa constante. Tá? Então, usando o valor dessa constante, tá, que é 72 km por segundo por megaparsec, eu obtenho um tempo igual a 13 bilhões de anos. Tá? Então, igualando essas duas equações, eu obtenho um tempo de 13 bilhões de anos. Então, as galáxias estão se expandindo, cada galáxia está ficando mais distante de todas as galáxias. Tá? Não existe centro nesta imagem. Tá? Todas as galáxias estão se afastando uma das outras. Não é uma galáxia se afastando e a outra parada. Tá? Todas as galáxias estão se afastando, como no caso do bolo crescendo. Tá? Então, se elas estão se afastando, eu posso perguntar a que distância elas estavam uma das outras no passado. Tá? Então, nessa velocidade com que elas estão se afastando, eu posso calcular quanto tempo levou para elas chegarem de zero, todas no mesmo ponto, até a distância atual. E é o valor desse tempo. Tá? Então, 13 bilhões de anos é o tempo necessário para todas as galáxias estarem no mesmo ponto e se afastarem até a sua posição atual. Isto chama-se a idade do universo. Tá? Então, todas as galáxias estavam juntas e se afastaram e estão no estado atual. Então, a idade do universo é 13 bilhões de anos. E é quando tu coloca um objeto massivo entre duas estrelas, a distância aparente das estrelas muda, porque a luz é defletida pela massa. Tá? Na teoria da gravidade de Newton, a luz, como tem massa igual a zero, não era defletida pela gravidade. Na teoria de Einstein, ela é defletida, ela é deslocada. Tá? Como tem aquela relação energia igual a massa vezes C ao quadrado, então o fóton tem uma energia e, portanto, ele tem uma massa equivalente. Não é a massa da partícula parada, porque tu não consegue parar um fóton. Um fóton viaja sempre à velocidade da luz. Mas ele tem uma massa equivalente, que é simplesmente dividindo a energia por C ao quadrado, e toda massa equivalente, pela teoria de Einstein, sofre deflexão. É massa, tem que ser defletida. Então, o Einstein propôs que, se a gente observasse duas estrelas no céu, numa noite, e na outra noite o Sol estivesse na direção das estrelas, tu conseguiria medir o deslocamento das estrelas. Só que, infelizmente, o Sol não é visível durante a noite. Eu não posso colocar o Sol de noite. E quando o Sol está no céu, normalmente tu não enxerga as estrelas, porque o Sol é muito brilhante.